com a paz do Senhor Jesus Cristo, fazendo menção da minha gratidão pelo convite, pelo companheiro e colega de ministério, Diácono Mário, que não está presente e que estendeu esse convite por meio do pastor Jorge Luiz. Eu fico grato por estar confirmando e me dando essa oportunidade, essa confiança. Da mesma forma, a liderança da igreja a qual eu estou debaixo da jurisdição espiritual. Amém? Você que trouxe a palavra de Deus, abra ela comigo no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. É o quarto livro do Novo Testamento. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Mateus, Marcos, Lucas, João. Quarto livro do Novo Testamento, diz assim a palavra de Deus. A epígrafe diz: a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Pode se assentar e muito obrigado. Agradeço, pastor Cornélio, pelo companheirismo aí, pelo apoio de sempre. Me sinto até um Paulo e Silas caminhando junto, viu, pastor? Amém, querido? Então, o texto que nós lemos aqui esta noite, eu quero externar a revelação que Deus me trouxe aqui essa tarde, né? Onde Deus possa falar com você da mesma forma ou até mais do que Ele falou comigo. Quando nós olhamos o Evangelho de João, nós fazemos uma síntese de todo o livro, desde o capítulo 1 a seguir. Muitos acreditam que o Evangelho de João foi escrito por João Batista, só que não. Esse João que escreve o livro ou o Evangelho de João é o apóstolo João. Jesus o considera como o discípulo do amor. O Evangelho de João, além dele escrever o Evangelho de João, ele escreve também o livro ou as cartas que está lá próximo de Apocalipse de João também. Lá também nós vemos que ele escreve o livro de Apocalipse. João, o discípulo. Quando nós começamos a parafrasear o livro de João, nós vemos ou fazemos ver que várias vezes ele faz menção da compaixão, da misericórdia e do amor de Deus. Eu acredito que mesmo ele sabendo que Jesus não é só amor, ele faz questão de expressar este amor de Jesus por ele ou pelos homens. Por isso, eu acredito que ele tem uma visão, ou ele faz questão de mostrar uma dinâmica para aqueles que ouviam Jesus ou se aproximavam dele, a essência do amor ou da compaixão de se condoer com o seu próximo. No Evangelho de João, nós vemos aqui 3 divisões, ou nós vemos aqui 3 subdivisões para
menção para finalidades deste livro. A primeira ou a primeira menção, ou a primeira divisão, ou a primeira finalidade, ou a primeira parte de finalidade dentro desse livro, nós vemos que João, a revelação é a revelação de Cristo e as suas reivindicações. Na segunda subdivisão, ou na segunda finalidade deste livro, nós vemos a manifestação de Jesus aos seus discípulos. E na terceira subdivisão, ou finalidade deste livro, nós vemos a crucificação e a glória de Cristo. Quando nós começamos a estudar o Evangelho de João, nós vemos que o Evangelho segundo João é o último livro da seção dos livros da biografia, também considerado como livros sinóticos, os 4 evangelhos sinóticos. Quando nós parafraseamos e começamos a estudar o Evangelho de João, nós começamos a ver algumas coisas interessantes. A primeira coisa é a visão do ministério de Cristo, mostrando a sua origem terrestre, o seu nascimento, a sua vida pública. No Evangelho de João, apresenta Jesus como Verbo, o eterno Filho de Deus. Não trata da sua condição terrestre, mas da celeste. Enquanto Marcos inicia sua descrição por João Batista, enquanto Mateus inicia sua descrição por Abraão, enquanto Lucas inicia sua descrição, a sua tipologia por Adão, João faz questão de expressar Jesus. João faz questão de revelar e de declarar a glória do Cristo ressurreto em carne. Quando nós estudamos o livro de João, nós vimos que João, filho de Zebedeu, era um judeu com recurso, com uma vida boa, que vivia da pesca e possuía muitos empregados. Nós também vimos que ele residia em Jerusalém, no capítulo de número 19. Nós podemos também ver que ele foi um dos 12 discípulos de Cristo, batizado com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, como está lá em Atos, capítulo de número 2. Nós também podemos tirar algumas coisas aqui interessantes, que Jesus deixou João como responsável pela sua mãe. Eita, esse aí era de confiança. Afinal de contas, meu amigo, Jesus não ia deixar a sua mãe com qualquer pessoa. Eu não faço isso, você não faz isso, quem dirá o Senhor? Amém? João era um discípulo de confiança de Jesus. Eu imagino que naqueles dias de angústia, eu imagino que naqueles dias de tristeza, a qual Jesus era acometido, e não pense você que ele era filho de Deus, que ele estava isento, que ele estava à mercê, que ele estava preservado, que ele estava livre de, enquanto estivesse nessa terra, passar por tribulações, por perseguições, por aflições, porque não estava, não. A mesma sorte que nós sofremos na carne, perseguições, ele também passou por isso. Da mesma sorte que nós passamos por diversidade, choramos, nos angustiamos. Tem dia que nós levantamos e sentimos a pior pessoa do mundo. Tem dia que nós somos bombardeados com palavras que dói muito mais na alma do que qualquer outra ferramenta ou instrumento. Ele também passou por isso, mas nos deu um exemplo, querido, de fé, uma lição de aprendizado, que quando Deus tem uma obra na vida de alguém, pode levantar demônio, pode levantar quem for, porque Deus é fiel para nos livrar. Ele é poderoso para nos livrar. Dentro desse texto, querido, antes de eu começar a ministrar a revelação dentro do Evangelho de capítulo de número 5, eu gostaria somente de parafrasear uma coisa simples. Eu quero simplesmente hoje ser martelo. Jesus é a força e a mão que vai martelar, e a palavra vai entrar no seu coração. Pastor, você não sabe como que eu passei o dia de hoje. Foi tribulação, conta chegando, desafio o tempo todo. Não importa como você chegou, importa como você vai sair depois de um encontro com Jesus. Queridos, quando nós paramos aqui no capítulo de número 5, nós vemos a história de um homem que 38 anos estava à espera de um milagre. Quando nós olhamos esse texto em João capítulo de número 5, nós vemos que ele não tinha 38 anos como alguns pregam. Ele esperava
há 38 anos por esta cura. Então significa que se ele esperava 38 anos por esta cura, por este milagre, significa que ele tinha um tempo de idade maior. A segunda coisa que nós vemos dentro deste texto de João, capítulo de número 5, quando nós começamos a estudar este texto, que a primeira coisa que ele faz quando ele chega na cidade e vai de encontro ao tanque de Betesda, tinham 5 alpendres, e ele entra e passa pela porta das ovelhas. Então nós começamos aqui a identificar um personagem até chegar à fase de conclusão, que é o milagre. A primeira coisa que identificamos, não tinha 38 anos, ele esperava 38 anos pelo seu milagre. A segunda coisa que nós vemos aqui é que na cidade havia outro acesso para ele chegar até o tanque de Betesda, porém esse homem ele entra pela porta das ovelhas. Se ele passa pela porta das ovelhas, significa que ele é uma ovelha. Ele se identifica como ovelha. Então nós começamos a identificar aqui dentro desse texto e podemos fazer uma suposição que este homem era crente, era talvez um conhecedor da palavra. Talvez esse homem aqui era alguém que já ouviu ou já leu a Torá. Talvez nós podemos identificar que este homem pode ser de uma possível linhagem de alguém que teve uma aliança com Deus ou já teve uma aliança com Deus. A terceira coisa que nós identificamos aqui para caracterizar o nosso personagem é que ele chega em um tanque onde tinha 5 alpendres. E cada alpendre desse era tipificado ou caracterizado para um tipo de doença. Tinha coxo, tinha cego, tinha paralítico, só não tinha ali leproso, porque não podia ficar com outras pessoas. E esse homem aqui, reservado no alpendre de paralíticos, fica ali 38 anos. A quarta característica que podemos identificar nesse homem é que 38 anos ele continuava com a sua vida do mesmo jeito. Queridos, veio a paralisia, veio o fator doença, e esse homem fica 38 anos com a sua vida estagnada nesse ponto. Ela não ia nem para frente, nem para trás. Esse homem se identifica agora numa situação que a vida dele, ou ele colocou, ou se tornou dependente dessa situação, refém dessa situação. Imagina eu e você, quando nós passamos uma semana sem resolver algo que precisamos, já começamos a ficar aflitos, incomodados com isso. Imagina quando passa um mês, já estamos mais incomodados ainda. 1 ano, 2 anos, 5 anos. Imagina um homem no mesmo patamar, 38 anos. Esse homem se encontrava há 38 anos estacionado no mesmo patamar. Não ia nem para frente, nem para trás. A outra coisa que podemos identificar dentro desse texto é que quando Jesus chega diante deste homem, diante deste paralítico, ele diz: Senhor, todas as vezes que o anjo move as águas, eu não tenho ninguém que me coloque lá. Vai alguém à minha frente e desce primeiro e é curado, e eu não. A primeira coisa que nós podemos identificar é que o texto diz que o anjo descia. Não foi Jesus que disse. Então nós podemos identificar que isso pode ser uma cultura religiosa daquela época. Porque da mesma proporção que esse anjo descia, nós podemos colocar aqui, nós podemos identificar que não era sempre.
Ou seja, esse anjo podia descer hoje e daqui a talvez 100 anos, 50 anos. Ele não tinha tempo, não tinha limite determinado de tempo para descer. Então aquele homem ficou na dependência de alguém o levar, de alguém o locomover, de alguém o mover, de alguém fazer algo por ele que ele não podia fazer. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui hoje que talvez está como esse paralítico. A sua vida aconteceu algo, ou veio algo, ou você está esperando algo, e esse algo não aconteceu, e a sua vida estagnou. Talvez eu estou pregando para pessoas daquela live que estão me ouvindo, que talvez você está dentro da sua igreja, você está morrendo espiritualmente, mas porque você fechou o seu horizonte e acha que não tem nada melhor para você, você está aí dentro e está morrendo. Seu ministério está acabando, está se sucumbindo, e você está aí dentro. Pessoas que o patrão já disse, vai embora, não te quero aqui, você é um péssimo funcionário. E acorda todos os dias de manhã, e o último lugar que gostaria de estar é dentro da empresa. Mas mesmo assim vai, porque acha que não tem condição de arrumar um emprego melhor. Um dia desse, uma irmã me procurou de outro ministério e falou, pastor, eu não aguento mais sofrer na minha vida sentimental. Eu disse, por quê, filha? Ela disse, pastor, tem mais de 25 anos que eu espero para casar com um homem. Eu disse, filha, suas filhas já estão grandes, já estão adultas. Se ele não casou com você ainda, é porque ele não quer casar. Qual o risco de você morrer esperando isso? Você vai esperar até quando? Para de viver de ilusão. E não acha você que tem pessoas que é assim porque é assim. Ah, pastor, eu vou casar porque ele vai mudar. Não, o casamento não muda ninguém, quem muda é Deus. E se o vaso não deixar Jesus trabalhar, não muda não, irmão. Seja homem, seja mulher. Eu estou cansado de ouvir dentro de gabinete pastoral, gente falando, pastor, eu casei com a esperança dele mudar, dela mudar e não mudou. E a vida da pessoa virá um inferno, por quê? Porque colocou uma expectativa e concentrou toda a força nisso e estacionou só nisso. E fechou os horizontes para o agir de Deus. Pessoas que estão acreditando numa ilusão, numa sofisma, e estão morrendo espiritualmente. Enquanto eu estou aqui, tem pessoas talvez no campo, querido, com a convicção que Deus enviou, passando fome, deixando a família padecer, por causa de uma visão, de uma palavra que recebeu, acreditando que foi Deus, e de repente Deus tem algo muito maior, mas está lá. Ah não, eu não saio daqui. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Gente vivendo um verdadeiro inferno, um verdadeiro caos, por causa de uma geladeira, por causa de um micro-ondas. E Deus tem um horizonte tão grande e pessoas limitando o agir de Deus. Ah não, Deus tem isso aqui para mim. Ai, e aí? Se não deu, cava o seu poço em outro lugar. Aquele homem foi isso, olha, eu preciso de um milagre, eu preciso de andar. E limitou a vida dele só não precisar de andar. E outras coisas poderiam ter acontecido na vida dele, não aconteceu, porque ele limitou a vida dele somente no andar. E enquanto ele não andava, mais nada acontecia na vida dele. Quantos estão esperando um milagre financeiro e estão vivendo só por conta disso? E estão abrindo mão de tanta coisa boa? Quantos estão esperando algo, um cumprimento de uma promessa, e estão limitando, restringindo o que Deus tem para fazer? Sabe por quê? Porque o ser humano, ele está adaptado, ou ele acaba se adaptando em só enganar. E quando ele vê alguma coisa que representa para ele perda, ele tem um pouco ainda de identificar isso e de abrir mão.
Um dia o irmão virou para mim e falou assim: pastor, eu comprei um carro, paguei 5 mil à vista. Falei: rapaz, você é muito corajoso comprar carro na internet, ninguém faz isso não, você leva um mecânico junto. Não faz isso não. Aí, pastor, parou de congregar, parou de ir à igreja, parou de buscar a Deus por causa desse carro, e o carro começando a dar um monte de problema, e o valor que ele comprou o carro, ele já tinha gastado muito mais consertando ele, e o negócio dando pau o tempo todo. Eu falei: meu filho, pega essa porcaria, joga fora, vende essa carcaça, vai ser abençoado. Mas as pessoas têm um pouco de dificuldade em identificar perdas, de abrir mão, porque é sempre visando que eu ganhar, o lucro, sempre ser beneficiado. E tem horas que a gente tem que perder para ganhar. No dia que ele decidiu abrir mão daquela porcaria, daquela lata velha, Deus deu ele um carro 0 bala. Deus deu ele algo muito maior. Sabe por quê? Porque ensinou para ele que a gente não tem que ficar preso às coisas da terra. A gente desfruta, valoriza, mas não prende a nossa vida, não limita a nossa vida a isso. Aquele paralítico limitou só a cura. Se não houvesse cura para ele, acabou. A vida dele não prestava, mais nada prestava, mais nada valia a pena. Não é assim, irmãos. Outra coisa que nós vemos, ele depositou a confiança dele em alguém para fazer isso. Agora para analisar comigo. 38 anos. Vamos supor que o tanque está aqui na frente. 38 anos, ele paralítico. Se ele tem essa dificuldade de andar, 38 anos, não dava para ele vir arrastando e ficar um ponto que quando o anjo movimentasse a água, ele pulasse? Sabe o que representa isso? Gente encostada. Gente que conseguiu alguma coisa e se satisfez. Ah, não está ótimo. Não, está muito bom, pastor. Gente comendo esterco de pomba e cabeça de jumento e achando que está comendo picanha todos os dias. Vivendo uma vida de miséria, de fracasso e achando que é provação e que Deus está provando e que tem que passar por isso. Queridos, uma coisa é o cristão passar pelo deserto e seguir a vida dele, porque qualquer pessoa, todos nós estamos sujeitos a passar pelo deserto. Passar, habitar não. O deserto não é lugar de habitação. Pessoas que estão acostumando a viver de miséria, de migalha. Ah, não, pastor, todo dia o padeiro da padaria separa um monte de saco de pão dormido para mim. Para com isso. Passar pelo deserto é uma coisa, irmãos. Se acostumar com o deserto, isso pode ser perigoso. Isso pode ser perigoso porque está restringindo, está colocando uma restrição, está colocando um limite no agir de Deus. A gente vivendo uma vida de fracasso, ministério de fracasso. Ah, não, eu não vou, a igreja não tem mais ninguém, vou embora todo mundo. Ah, não, eu não vou abrir mão. Não vou dar o braço a torcer que eu fechei as portas. O ministério não é de Deus? Então ele abre e ele fecha a hora que quiser. Para que esse negócio de, ai meu, não vou dar o braço a torcer, porque vão falar de mim. Se a gente preocupar, se o cristão preocupar com o que A ou B vai falar da gente, nós somos cristãos não, irmão. Porque está lá no Evangelho de João, diz que esse mundo nos odeia. Então, se você é cristão esperando as pessoas só jogar confete na sua vida e te chamar de homem de Deus, de mulher de Deus, no lugar errado. Porque aqui nós aprendemos a lidar com os desafios, não ficar isentos deles. Nós aprendemos da parte de Deus a lidar com as dificuldades, com as perseguições, a lidar com todo tipo de pessoas. Nós não aprendemos a ficar livre das pessoas, nós não aprendemos a ficar livre das tribulações, nós não aprendemos a ficar livres e à mercê, isentos de problemas. Então, se algum dia alguém pregou para você um evangelho que não tem perseguição, que não tem cruz, que não tem adversidade, que não tem... É mentira.
Porque Jesus ele disse assim: aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e siga. Ele disse: vem. Vem com seus problemas, vem com a sua diversidade, vem com a sua família complicada, vem, mas vem. Você está caminhando. Quem vai fazer a obra é Deus. É Ele. A sétima coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que a vida dele estava parada por causa de uma paralisia. E eu quero dizer para você que essa noite, que eu tenho alguns minutos para terminar esse sermão, perguntando para você, para que façamos uma reflexão aqui. O que é que te trouxe uma paralisia? E aonde a sua vida está estagnada? Eu quero dizer para você que hoje, que aqui nós não temos um tanque de Betesda para um anjo descer e mover as águas. Mas está aqui esta noite aquele que é maior do que qualquer anjo, do que qualquer potestade e principado. Eu quero dizer para você que você não está num tanque de Betesda. Você está num lugar além do tanque de Betesda, que é a casa do Pai. Eu quero dizer para você que quando Jesus chega e pergunta para aquele homem: quer ser curado? Ele desvencilha totalmente da pergunta. Ele diz: Senhor, não tenho ninguém para levar. Jesus não perguntou ele isso. Jesus perguntou: você quer ser curado? Sim ou não? Você quer o seu milagre, sim ou não? Mas a primeira coisa que impedia ele de receber o milagre, sabe o que era? Está distante. Se ele estivesse quanto mais distante do tanque, ou do ponto dele pular na água quando ela era agitada, menos a chance dele de receber o milagre. Aqui está a revelação mais tremenda para terminar esse texto. Quanto mais próximo de Jesus você fica, mais próximo do seu milagre você fica. Quanto mais próximo de Jesus você fica, mais vitorioso você fica. Quanto mais perto de Jesus você fica, mais sábio você fica. Quanto mais perto de Jesus você fica, mais experiente você fica. Quanto mais perto de Jesus você fica, quanto mais sábio, quanto mais experiente, quanto mais espiritual, quanto mais intimidade você tem, mais propício, quanto a sua chance, o seu percentual, a sua porcentagem de receber o seu milagre se torna muito maior. Eu não conheço ninguém que distanciou de Jesus, que virou as costas para Jesus e recebeu o milagre. Ah, pastor, eu estou tanto tempo orando, eu não tive resposta, eu vou sair fora. Eu não conheço ninguém que fez isso e recebeu o milagre. Mas eu vejo aqui algo tremendo da parte do meu Jesus, que ele ensinou aquele homem a ter proximidade. E se eu pudesse hoje dar uma palavra profética para você, eu diria: proximidade. Busque, procure e mantenha ter proximidade com Jesus. Quando você tem proximidade, você tem mais conhecimento. Quanto mais proximidade você tiver, mais a sua vida espiritual vai estar ativa. Quanto mais proximidade você tiver, mais intimidade e compreensão você vai ter. Mais discernimento, mais entendimento você vai ter com Jesus. Nesses tempos difíceis, busque proximidade com Jesus. Nesses tempos de caos, não se aproxime dos problemas, não seja para-raio de problema, se aproxime de Jesus. Nesses tempos de apostasia, nesses tempos onde muitos têm dito assim diz o Senhor, sendo que Deus não disse nada, se aproxime de Jesus. Em tempos onde a escassez da palavra e a visão já não é tão frequente, se aproxime de Jesus. Nos dias onde se tem feito da palavra de Deus instrumento de engano e distorção, se aproxime
de Jesus. Em tempos onde há grandes conflitos, em tempos de um verdadeiro caos espiritual no meio das igrejas, um esfriamento do Espírito Santo, busque e se aproxime-se de Jesus. Eu me lembro na década ou no ano de 2000, eu escutava pastor Josué Brandão pregando e ele disse: irmãos, orem pelos Estados Unidos porque há um grande esfriamento espiritual lá. Quando a igreja não se posicionou, esse esfriamento que estava lá nos Estados Unidos, que acometeu-se na Europa, começou a chegar ao Brasil. Hoje você não vê tanto mais sinais do Espírito Santo, você não vê mais as pessoas com tanta disposição de buscar o Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas estão acostumando ou se adaptando a uma pobreza espiritual, a uma miséria espiritual, a uma limitação espiritual. Mas eu quero esta noite ser profeta e profeta do Deus vivo a dizer: seja esta noite que vai se levantar para buscar a proximidade com Jesus. Busque proximidade. Por quê, irmãos? Porque quem tem proximidade com Jesus não é confundido e nem enganado. Esses dias eu vi um homem dizendo na internet que Deus mandou ele evangelizar e orar lá na Disney, que era para os irmãos depositar oferta para ele de tanto, porque ele ia lá na Disney quebrar as obras de ocultismo, de magia. Irmãos, tanto lugar para o camarada evangelizar aqui no Brasil, Deus tinha que mandar ele lá justamente na Disney. E aí eu via, não, eu vou mandar conta e eu vou depositar e tal, e não sei o quê. Gente que não conhece Jesus, irmão. Gente que está sendo manipulada o tempo todo porque não conhece Jesus. Aí fica atrás de profeta para lá e para cá, recebe uma reveladura aqui, revela e tal, e não, vai começando a arrumar um monte de problema. Aí pega uns vagabundos, porque se pega um profeta ainda de Deus, né, pastor Coné? Para abençoar, amém, né? Ainda pega gente de Deus, né, mas não é para... Amém. Mas aí, nesse trajeto todo, encontra os pilantras da vida. Aí o camarada vira e fala assim: vem cá e me dá tanto, que Deus vai te abençoar. E aí a pessoa vai lá, não tem um dinheiro, faz empréstimo, vende carro, coloca a casa, não sei o quê. E daqui a pouco, está cheio de dívida, perdeu A, perdeu B, e não tem coragem nem de virar para a família e falar assim: eu fui enganado. Por quê? Porque não conhece Jesus. Aí fica procurando reveladura. E aí pega uns vagabundos, picaretas nesse momento e se dá bem. Sabe por quê? Porque não tem proximidade. Porque quem tem proximidade, irmãos, conhece até quando Jesus está falando numa profecia. Quem tem proximidade, até quando está recebendo uma palavra profética, uma palavra direcionada por Deus, quando está recebendo algo que está vindo de Deus, conhece a voz do Espírito de Deus. Quando a pessoa começa a falar em línguas, ela já sabe que Deus vai falar com ela. Mas quando não tem proximidade, aí fica complicado. Porque qualquer palavra que vier, acha que é de Deus. E aí depois arruma um monte de problema, mete a cara na parede. E aí o evangelho não tem como se responsabilizar, porque isso não é o evangelho, irmãos. As pessoas que têm que procurar ter proximidade com Jesus. Pastor, eu estou ficando meio assustado com o que o senhor está falando aqui. Não, eu estou trazendo maturidade para a igreja espiritual. Estou trazendo maturidade. Quem tem proximidade com Jesus, procura ter maturidade. Ou você vai continuar sendo cristão, menino, pro resto da vida. Ai, hoje eu não senti Deus no culto. Por quê? Porque eu não arrepiei. Para com isso, eu vou colocar um ventilador na sua frente. Pastor, eu não senti Deus hoje. Ai, quando eu sinto aquele arrepio, pastor, eu sinto que Deus falou no culto. Hoje eu não senti. Eu fui embora frustrado. Para, irmão, deixa de ser crente menino. Não, pastor, hoje eu não senti Deus, porque o senhor não falou aquela rajada de língua hoje, pastor. Irmão, rajada de língua não é para manifestar o Espírito Santo na igreja, não.
É para edificar a minha fé. Quem fala em línguas fala para se edificar. Então não fica triste. Nós estamos trazendo amadurecimento para a igreja. Vamos colocar de pé? Eu não tenho tempo mais. Amém, irmãos? Proximidade. Quem tem proximidade tem maturidade. Tem conhecimento, tem entendimento. Está próximo do seu milagre. Quando você tem proximidade, irmão, você não busca milagre em qualquer lugar. Você não se dá por satisfeito com qualquer coisa. Porque você tem entendimento, discernimento, o que é carne, o que é espírito. Isso é uma proximidade com Jesus. Põe a mão sobre o seu coração, que essa noite eu quis ministrar sobre a sua vida proximidade. Tem pessoas que estão sofrendo porque colocou uma paralisia, ou sofreu uma paralisia na vida e limitou a vida só a isso. Eu quero dizer para você hoje, quero ministrar sobre a sua vida hoje proximidade com Jesus, para você sair daqui hoje com o seu milagre, para você sair daqui hoje com uma vida transformada, com mudança. Senhor, está aqui a tua palavra e eu quero louvar ao Senhor, porque nada disso aqui foi eu que disse, mas foi o Senhor, Deus. E todas as vezes que eu subo no altar, eu coloco a dependência do Senhor, porque eu não estou aqui, e esse povo não está aqui para ouvir sabedoria do homem. E eu sei que nada disso foi dito também pela minha sabedoria, pelo meu conhecimento. É tudo pelo agir na direção do Senhor. E o Senhor preparou esta terça-feira para a igreja, para esse ministério, para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão ouvindo essa live, para trazer proximidade, porque é o tempo dessa proximidade gerar amadurecimento. É tempo dessa proximidade gerar entendimento, de ter uma vida espiritual realmente ativa. Pessoas que o Senhor está trazendo proximidade, Deus, para que as pessoas não vivam somente de relances, de aspectos espirituais, mas verdadeiramente tenham uma vida espiritual com o Senhor. Verdadeiramente escute a tua voz, a tua direção, a proximidade. Pessoas que estavam sendo iludidas, vivendo de ilusão, porque estavam colocando expectativas em coisas passageiras, momentâneas, e o Senhor está dizendo que esta noite para de andar como aquele crente, 38 anos, paralítico. É tempo de proximidade, é tempo de particularidade, é tempo como o Senhor chamou Moisés no tete a tete com ele. Então, Senhor, que o Senhor venha fazer uma obra sobrenatural aqui esta noite. E aqueles que ouviram essa palavra não sejam ouvintes, mas praticantes. Venham, Deus, a partir de hoje, desenvolver uma proximidade muito maior do que havia. Aqueles que não tinham, comecem a ter. E aqueles que já tinham, venham cavar algo muito maior para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu Deus, glorificado seja o teu nome, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus, igreja.